Santo ao Senhor. Querido, abra já a sua Bíblia em Daniel capítulo 6, por favor. Daniel capítulo 6. Aleluia, glória a Deus. Daniel capítulo 6. Daqui a pouco eu falo disso. Só o nosso Deus é o Deus eterno. Só o nosso Deus é Deus. Não existe outro. Tenha isso como firmeza no seu coração. Obrigado, varão. Aleluia. Maravilhoso. Maravilhoso é o nosso Deus. Eu estava em casa preparando essa mensagem e Deus falou no meu coração através de um louvor. O tema desta noite é: Deus tem resposta. O tema desta noite: Deus tem resposta. E eu fiquei pensando nesse louvor, ouvindo, e fiquei muito satisfeito com o que Deus fez e que vai fazer esta noite. Deus tem resposta. Mas para que Deus tem resposta? Deus tem resposta para quê? Deus tem resposta para as nossas orações. Ele não se limita em responder às nossas orações, porque a oração é uma arma poderosa na mão do servo de Deus. A oração é algo ao qual tem que estar muito próximo do servo de Deus, porque aquele que ora, ele se aproxima do Deus Todo-Poderoso. Você quer ser próximo, você quer ser íntimo de Deus, você tem que aprender a orar. Tem que fazer parte da sua vida a oração. Muitas das vezes nós queremos vitória, nós queremos situações que Deus resolva, mas nós ficamos calados. E nós vamos aprender aqui em Daniel, capítulo 6, que mesmo com tudo ao seu redor, falando ao contrário, ele não cessou, ele não calou para poder orar ao Senhor. Porque ele tinha intimidade com Deus. E essa intimidade, meu irmão, ninguém pode roubar de você. Você não pode permitir que as circunstâncias te calem perante as dificuldades, perante os problemas. Nós temos que ter disciplina. Nós temos disciplina às vezes para tantas coisas, mas esquecemos que a maior disciplina que nós temos que ter é na presença de Deus. Nós esquecemos algumas vezes que a maior disciplina que nós temos que ter é estar próximo de Deus. E vou repetir: para se estar próximo de Deus, para ser íntimo de Deus, é através da oração. Você pode fazer jejum de 4 horas, 6 horas, 8 horas, 12 horas, 24 horas. Pode achar que eu não vou perguntar para ninguém quem já fez jejum de 24 horas, não. Pode ficar tranquilo. Levanta a mão, quem já fez jejum de 24 horas. Você tem que levantar a mão, pode ficar tranquilo. Olha só, mas o nosso Deus, ele pede uma coisa para a gente. O nosso Deus, ele pede para a gente obediência. O nosso Deus não tem tanto sacrifício. Opa, peraí. Nosso Deus, ele não tem tanto prazer em sacrifícios, mas sim em que? Em que se obedeça. O que? A sua palavra. Nessa noite, querido, nessa noite, minha querida, entenda: se você quer resposta, você está no lugar certo. Se você quer resposta, Deus tem resposta para te dar. Agora eu vou falar uma coisa para você: a resposta é no tempo de Deus, não é no seu. Não é porque você orou uma única vez, Deus pode te responder. Porque você orou apenas uma única vez, Deus pode te responder. Claro, Ele é Deus Todo-Poderoso. Mas não esqueça e nunca queira tocar na soberania de Deus. Ele é Deus, Ele está no comando, é Ele que manda, é Ele que tem autoridade.
E Ele vai te responder quando Ele achar que tem que responder. E não adianta você ficar fazendo biquinho, porque você quer a resposta naquele momento, naquela hora. Deus é que sabe o tempo certo. Deus é que sabe o tempo que Ele tem que te dar a resposta. E vou falar para você, o nosso Deus, Ele sempre chega na hora certa. Ele não chega atrasado. Quem chega atrasado é ônibus, quem chega atrasado é aplicativo. Mas o Senhor, Ele não chega atrasado. Vamos ler Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel capítulo 6, versículo 10 diz assim: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava. Teve um decreto para Daniel. E esse decreto para Daniel, eu vou explicar um pouquinho mais à frente, era um decreto de morte. Era um decreto certo. Porque Daniel, ele descumpriu a lei dada pelo rei. Eu quero nessa noite lhe fazer mostrar quanto você poderá alcançar seus objetivos com o poder da oração. Vou repetir. Nessa noite eu quero te mostrar o quanto você poderá alcançar os seus objetivos através da oração, do poder da oração. E quando nós oramos, nós nos aproximamos de Deus. E se nos aproximamos de Deus, nós alcançamos, ou temos a possibilidade de alcançar, sabe o quê? Bons resultados, excelentes resultados. Só porque estamos orando a Deus. Tem um louvor que diz: é meu, é todo meu. Não é assim. É seu, de seu todo o trabalho. E qual o nosso? E o seu trabalho é descansar em mim. Vamos de novo, ajuda aí, gente. Vamos lá novamente. É meu, somente meu, todo o trabalho. Qual o nosso? E teu trabalho é descansar em mim. Às vezes a gente está querendo dar ajuda para brigar para Deus. Maravilha, cor bonita, hein? Às vezes a gente quer dar ajuda para Deus, como se Ele precisasse da nossa ajuda. Vou dar uma ajuda. Não devia não, Deus, mas vou dar uma ajuda para o Senhor. Eu não devia, mas vou dar uma ajuda. Olha, eu só tenho que fazer assim. Entendeu? Porque comigo tem que ser assim. Porque se o Senhor não responder a minha oração como eu desejo que ela seja respondida, olha só, eu não vou aceitar. A gente tem que entender uma coisa. Quem é você, ao barro, para dar ordem ao oleiro? Nós oramos, nós pedimos, mas a resposta quem vai dar é Deus. Fazemos planos, como a palavra de Deus diz, mas a resposta certa vem do Senhor. Aleluia. Daniel estava lá naquela situação difícil, porque tinha na Babilônia sacerdotes, sátrapas, querendo fazer algumas coisas com Daniel por ciúme, porque Daniel virou governador de Babilônia. E o mais complicado, acho que na cabeça deles era o quê? Como pode um escravo virar um governador? Acima de Daniel só tinha o rei. E isso eles não aceitavam e procuraram o quê? No mínimo, duas coisas: arranhar a credibilidade de Daniel com relação ao rei.
Segundo, destituir do governo Daniel. Mas o que eles queriam mesmo, o que eles lutaram, estudaram, o que eles queriam mesmo era matar Daniel. E eles procuraram na lei e não conseguiram encontrar nada. Até que o inimigo deu uma grande ideia para eles. Vamos fazer com que o rei assine um decreto. E o decreto era esse: que todo aquele que quando a trombeta tocasse, soasse, se prostrasse a qualquer outro Deus, ou fizesse qualquer tipo de petição a Deus ou a homem, a não ser ao rei, seria jogado na cova dos leões. E Daniel, o que ele fez? Ele fez, lembra qual foi a última? Né? O que ele fez? Ele continuou o que ele fazia de costume. O que Daniel fazia de costume? O costume de Daniel era a oração. 3 vezes ao dia, virado para uma janela no seu quarto, virado para Jerusalém. Mas Daniel, houve um decreto, Daniel, você vai continuar a oração? Se você continuar orando, se você tiver essa mesma posição, você vai ser jogado na cova dos leões. Às vezes, eu lembro em Deuteronômio, quando Deus fala, fui eu que provei o povo de Israel no deserto, como quem prova o ouro. Como é que você prova o ouro? Você prova o ouro onde? No fogo. É nesses momentos difíceis da vida que a gente mostra, eu aprendi com a minha esposa, nos momentos difíceis é que a gente mostra qual é o Deus que está no nosso coração. São os momentos difíceis que nós mostramos quem é que está no nosso interior. São os momentos difíceis, na caminhada difíceis, nas pedras que se levantam, que nós mostramos a nossa fé, que nós mostramos que realmente nós confiamos. Não precisa ninguém levantar a mão. Não vou perguntar como está você no momento de dificuldades. Você fala glória a Deus, aleluia? Você continua orando? Ou você, se ouve um decreto como Daniel ouviu, que foi um decreto de morte, por muito menos nós deixamos de orar. Você ouve às vezes falar assim, olha, você é cristão? Você é cristão? Se você responder que sim, você está na rua. Se você responder que não, você continua. E aí, como é que vai ser? Eu já falei aqui nesse pouco que uma vez, onde eu estava trabalhando, o chefe chegou e perguntou. Todo mundo tinha mais ou menos 20 homens, já estava todo mundo pronto para trabalhar, já tinha passado tudo que tinha, né, teste que tinha que passar. Nós iríamos trabalhar, começar a trabalhar, e numa primeira reunião ele chegou, começou um por um. Qual a sua religião? Qual a sua religião? Qual a sua religião? Perguntando um por um. Rapaz, eu nunca vi tanto católico. Nunca vi tanto espírita. Aí chegou a mim, meu Deus, sou sozinho. Chegou a mim, assim, sou cristão evangélico. Aí deu aquela parada. Não, espírito. Eu falei, Jesus, só tem espírito nesse mundo agora. Aí acabou a reunião, fui o único que falei, sou evangélico, sou cristão. Quando saímos da sala da reunião, o rapaz que já tinha um tempo lá, já tinha 1 ano e meio lá, chegou, bateu no meu ombro e falou, não te dou 3 meses, você está na rua. Eu falei, por quê? Porque ele é espírito. E quem é cristão, ele persegue e bota na rua. Você está na rua, não te dou 3 meses.
Aí eu cheguei e falei para ele assim, ó, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Aquela que ele fecha, ninguém abre. Eu só vou sair daqui quando for a vontade de Deus. Ele arregalou o olho, né? Por mim. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos deixar de ser crente por causa das ameaças do inimigo. O servo de Deus, que é servo de Deus, ele não é servo de Deus quando ele está no céu, que é céu de brigadeiro azulzinho. E nas tempestades, aí já é complicado, já é difícil, aí a gente tem que pensar, aí é relativo. Que é relativo? Deus, ele passou a ser relativo por causa das dificuldades que você pode passar? Não, aí a gente tem que ver como é que é o entendimento da palavra, que às vezes tem as situações a qual a Bíblia não contempla. Qual que a Bíblia não contempla? Eu fiquei maravilhado com a primeira vez que eu fiz o curso, né, Casados para Sempre. Meu Deus, Deus fala de tudo, rapaz, inclusive até de intimidade, e fala de uma forma profunda. Eu falei, meu Pai, tem tudo aqui, o nosso manual de vida, nosso manual de conduta cristã, tem tudo aqui. E para minha surpresa, um dia eu fui dispensado. E para minha surpresa, no DP tinha um outro rapaz lá, que ele chegou para mim e falou assim: Roberto, posso falar uma coisa para você? Eu falei, pode. Eu sou cristão. Você é o quê? Eu sou cristão também. Você também é? Você está mais para crente. Mas você falou lá, há quase 2 anos atrás, que você não era, você falou que era espírita. Não, eu estava com medo de perder o emprego. Você perdeu o emprego, rapaz. E aí? Do mesmo jeito. Mas você falou, você negou Cristo. Olha, o pedido ali não estava sendo, a pergunta estava sendo se você ia para a Copa dos Leões, não. Era uma porta de emprego. A gente tem que aprender a entender que o nosso Deus, ele responde às nossas orações. A minha esposa, ela orava por mim, porque ela via que a situação naquele trabalho era perigosa. E ela orava de boca cheia. Você tem que aprender a orar com oração boca cheia. Era assim que a Sheila orava: Senhor, em nome de Jesus, que o Roberto não fique um dia mais, nem um dia menos naquele local, e quando fechar aquela porta, Senhor, em nome de Jesus, abra outra porta, Senhor. E você querendo trabalhar, acho que eu estou orando para ver se não adianta esse negócio aí para ele vazar daí, Senhor. Aí agora vamos para a coisa de doido, maluco. No dia do meu aniversário que eu fui mandado embora. No dia do aniversário, pastor? Mas que afronta, que tristeza, meu Deus, no dia do aniversário. E eu lembro que o chefe deu a notícia com tanta alegria para mim, gente, com tanta felicidade. Você já viu alguém mandar você embora sorrindo? Roberto, eu falei assim, pois não, o seu crachá. Sorrindo. Agora ele vai virar crente largatixa. Sabe como é que é crente largatixa? Desespera, fica rolando nas paredes, desesperado. Era isso que ele estava querendo. Aí quando eu fui entregar o crachá para ele, falei, muito obrigado, glória a Deus, chegou o meu dia, glória. Aí ele, né, eu não estou entendendo nada. Era para o cara desabar, era para ele chegar e ficar aí, né, pedindo pelo amor de Deus, não me manda embora. E ele glorificou a Deus. E mais ainda, meu irmão, aprenda a ver as coisas na ótica de Deus. Mais ainda, chamei a Sheila, vamos comer uma pizza. Chamei outro casal, vamos comer uma pizza para comemorar o meu aniversário, que eu tenho uma notícia maravilhosa para dar para vocês. Eu não tinha falado ainda. Chegou lá, fala, amor, fala. Não, vamos comer a pizza primeiro. Sei lá, no dia da manhã de gestão, né? Para perder até a fome, né? Vamos comer a pizza primeiro. Comemos a pizza. Olha, eu tenho uma notícia maravilhosa para dar para vocês. Tenho uma notícia maravilhosa para dar a Sheila. Deus respondeu a nossas orações. Né? Ela falou, como assim? São tantas orações. Deus respondeu a nossas orações. Hoje, no meu aniversário, eu fui mandado embora. Glória a Deus! Sabe como é que foi o casal? Estátua! O Roberto está doido, maluco. No dia do aniversário do cara, o cara vai comer pizza, foi mandado embora.
querendo casar, né? Nós queríamos casar, o cara foi mandado embora, e ele está glorificando a Deus. Você tem que glorificar. Nós não sabemos o projeto de Deus lá na frente. Nós não oramos, você não orou, Deus respondeu. E quando Deus responde, Ele já está com tudo pronto. Não levei um mês, eu comecei a trabalhar de novo. Não tinha dinheiro para casar. No dia da rescisão, compramos a nossa aliança. Olha que maravilha, gente. Ficamos noivos. Casamos aqui nessa igreja. Deus deu outro presente para a gente, que foi essa igreja. Deixa eu dar um testemunho e glorificar seja o nome do Senhor. Glorificar seja o nome do nosso pastor Joaquim Câncio. Eu estava trabalhando hoje com o aplicativo, tocou o aplicativo, CDD. E hoje teve lá uns negócios lá, de manhã. Mas foi um pouquinho mais tarde. Quando eu cheguei, eu já tinha passado. CDD. Aí eu parei ali no finzinho da cabine, olhando nos apartamentos, liguei o alerta. Cadê a pessoa, né? Cadê a pessoa? Cadê esse ser? Aí daqui a pouco veio uma pessoa. Aí eu pisquei e fui. Sem preconceito, em nome de Jesus, né? Era um negão, de dentes brancos, bonito. Negão, né? Bonito. Entrou no carro. Mal entrou no carro. Já chegou assim, tá me conhecendo não? Eu falei, Jesus, perdi. Já era. Aí eu olhei no retrovisor, aí deu um sorriso, aquele dente branco, bonito, mas negão bonito. Não, sério, um negão bonito. Sou espadagem, então um negão bonito. Tá bonito mesmo, cara. Ah, me conhecendo não, pastor? Não, o cara não conhece mesmo. Eu disse, não. Sou filho do Enéas da Carla, Douglas. Falei, Jesus, não, é você mesmo. Você está muito diferente, ele emagreceu, está alto. Você está muito bonito, cara. Ah, obrigado, pastor. Aí ali, pastor, ele começou a falar coisas maravilhosas de Deus. Que foi aqui nessa igreja, por isso que eu estou falando, foi aqui nessa igreja que ele aprendeu o básico de como deve se comportar na vida. Ele falou que foi nessa igreja que ele aprendeu a ter um caráter cristão. Ele falou da escola bíblica dominical. Ele falou dos cultos. Olha, ele era criança, viu? Adolescentezinho aqui nessa igreja. Hoje é um homem. Papai e mamãe, ensina o caminho que seu filho tem que andar. Eu fiquei feliz, pastor, de ver a posição, o posicionamento dele, com os comentários que ele estava falando com relação a não só a igreja, mas principalmente com relação à palavra de Deus. Hoje eu sou o que eu sou, eu dou glória a Deus, graças a Deus, pelo MJCP. Toda honra, como eu falei, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Mas para que você veja que é fruto. É fruto de quê? Das orações dos pais deles. Né? Do irmão Enéas, da irmã Carla. É fruto de oração. Nós temos que aprender a ser próximo de Deus através da oração. O culto de quarta-feira é para isso. Mas é só o culto de quarta-feira. Eu só oro só na quarta-feira. Se quem pregar der 5 minutos para pregação, acabou. Eu vou ter que esperar outra semana, porque depois não oro mais. É assim que funciona? Daniel estava onde? Daniel não estava em Jerusalém. Daniel estava em Babilônia, cativo. Você só ora quando está aqui? Só quando está dentro da igreja? Oh meu Deus, não estou falando com ninguém não. Em nome de Jesus, não tem pessoas cristãs aqui desse tipo, Senhor, em nome de Jesus. Mas você tem que aprender a orar fora da igreja. Você tem que aprender a buscar fora da igreja, não é só dentro da igreja não. Aqui nós estamos orando, vamos orar em unidade, juntos, irmãos e irmãs. Mas nós temos que aprender a orar em casa, no nosso lar. E mais, aí fica mais difícil. Não só orar sozinho, mas orar com a esposa. Ah, pastor, esse negócio aí agora já complicou para mim. Porque quando eu oro, eu gosto de orar
né, entendeu? Pegando a Bíblia de Gênesis, vou desenvolvendo, vou até Apocalipse, falando todos os capítulos, todos os versículos. Você tem que aprender uma coisa, irmão. Se você quer orar 1h30, 2, glória a Deus, aleluia, tudo isso. Mas quando você vai orar com a sua esposa, com a sua família, você tem que ser um pouco mais direto. Vou dar o exemplo da Esther. Tem que dar o exemplo dela. Quando vai visitar ela em casa, eu não deixo ela orar no almoço. Eu não deixo ela orar. Acabou. Ela não ora no almoço. Por quê? Aí eu tive 2 experiências com ela. Na segunda, ela falou assim: a terceira não vai rolar mais não. Foi um casal lá em casa, no almoço, foi: Esther, ora por favor, filho. Aí ela começou: Senhor Deus, porque o início foi certinho, bonitinho. Foi bonitinho no início, bonitinho. Senhor, abençoe esse alimento que nós vamos comer, Senhor, que não falta na nossa casa, não falta na casa dos nossos irmãos que estão nos visitando, não falta na casa de todos os irmãos da igreja, da face da terra. Aí tá legal. Senhor, eu quero aproveitar também esse momento, Senhor, eu quero orar pela minha amiguinha lá da escola, Senhor, quero orar também pelas minhas irmãzinhas lá da igreja, não sei o que, começou a falar o nome uma por uma, aí já abriu um olho, né? Eu falei: Jesus, também quero orar pela vovó, Senhor, não sei o que. Aí abriu o outro, aí já está com o irmão. Meu irmão, foram quase 10 minutos ela orando. É pena que ela está um pouco mais distante. Senão já ia chegar assim: esfriou a comida, meu irmão. Aí depois que a visita foi embora, eu falei: filho, seja mais objetivo, filho. Pelo amor de Deus, é só orar só. Senhor Deus abençoe essa vida, nós vamos comer agora em nome de Jesus, amém. Acabou, filho. Aí, ó, não é assim não, tá? Pelo amor de Deus. Né? Mas nós temos que ter o ato como Daniel, como era costume de Daniel, orar 3 vezes ao dia. Nós temos que ter esse costume. Pastor, não tem tempo, não. Que não tem tempo, rapaz. Ora pelo seu filho, ora pela sua filha antes de ir para o trabalho. Vai trabalhar quase 5 da manhã para ir para o trabalho. É mesmo? Você acorda cedo, hein? Ora. Agora você imagina como é que eu fazia para orar pela minha filha. Se 3h30 da manhã eu estava lá no Ceasa. Pastor, estamos sendo orado. Claro que eu estou sendo orado. Não, que não orava o quê, rapaz? Que não orava o quê? De vez de acordar, eu tinha que estar 3h30 lá. De vez de acordar 2h15, 2h45, eu acordava 2h30. Abria lá a porta do quarto dela, né? Você pega os 5 dedos, botava a raquete na cabeça dela, em posição de mão, e ora. Intercede. Acorda 5 minutos, acorda 3 minutos antes. Abençoa seu filho, abençoa sua filha. Abençoa sua esposa, abençoa sua família. Se você não abençoar, quem que vai abençoar? Quem que vai abençoar? Nós temos que ter essa disciplina de oração. E teve dia que eu já peguei a Esther, parece que ela ficava até esperando. Aí quando eu acabava de orar, ela vai me dar um beijo. Estava saindo na porta, já falei: tá aquela frase, volta, dá um beijo. Te amo, também te amo, filho. Mas pastor, ela é assim contigo porque vocês são pastor? Não! É porque eu aprendi que eu tenho que orar. Nós aprendemos que temos que orar para os nossos filhos. Eu aprendi que eu tenho que corrigir. Eu aprendi que eu tenho que disciplinar. E eu tenho que disciplinar os meus filhos. Nós temos que disciplinar nossas filhas. Nós temos que fazer entender a nossa família que a oração é o que move o coração de Deus a nosso favor. Se eu quero ser bem sucedido no caminhar cristão, em tudo que eu faço, eu tenho que orar. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus, irmão? Glória a Deus. Meu Deus, está sendo giló com arame farpado? Tá não, né? Em nome de Jesus. Mas nós temos que aprender a orar, irmão. Às vezes tem pessoas que estão apanhando do diabo e estão lá. Irmão, ora. Irmão, ora ao teu Deus. Começa a fazer sinal de libras para Deus, meu irmão. Só falta. Deus sabe, não precisa orar, Deus sabe. Deus quer ouvir a sua voz. Levanta um clamor.
Deus quer ouvir a sua voz. Irmão, tu já foram as vezes que eu cheguei com a Esther, glória, com a Esther não, eu não fui ajeitar no Esther, Sheila, né? Coisa da idade já, Jesus. Quando foram as vezes que eu já cheguei na Sheila? Sabe aquele dia de trabalho que não anda? E é o dia que você está mais precisando, né, de recursos financeiros e não anda. E glória a Deus que Deus me deu uma esposa maravilhosa que tem sensibilidade e percebe as coisas. E chegar e falar assim para mim: amor, foi legal o dia hoje não? Aí eu chegar, né? Dar um abraço nela. Amor, não aguento mais. Começa a chorar. Aqui que a escola vai fazer? Ih, que homem fraco. Como insensível demais que meu gosto. Não sei o que eu casei com um homem chorão. Que isso, gente? Misericórdia. Aqui o que ela faz? Não pergunta mais nada não, irmão. Já abraça e começa a orar. Nós temos que ter essa sensibilidade com o nosso marido, com nossa esposa, com nossos filhos. Abraça, você não tem que falar nada não. Você não tem que perguntar mais nada não. Às vezes, só no olhar que a pessoa entrou, seu marido entrou, sua esposa entrou, meu irmão, é só você abraçar e orar. Então fazer como a Sheila fala, às vezes comigo, né? Amor, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Amor, já deu tudo certo. Sabe qual é o detalhe aqui de Daniel? Já deu tudo certo? Onde é que Daniel estava? Ele estava fora da cova dos leões? Não. Ele estava dentro da cova dos leões. Ele iria o quê? Morrer, ponto final. E dentro da cova dos leões, o que Deus faz? Deus é tremendo, gente. Para te abençoar, Ele não mede esforços. Deus gosta de ouvir a sua oração. Você sabia que Deus, um dos maiores prazeres de Deus é agir a seu favor? Um dos maiores prazeres de Deus é agir a seu favor. Ele gosta de ouvir você falar: Senhor, se não for tudo, não tem escapatória. Lá dentro da cova dos leões foi fechada a pedra. Rei Dário ficou muito triste. Ele foi para o seu palácio. E em seu palácio ele jejuou a noite inteira por Daniel. Ele não deixou que instrumento algum de música chegasse a ele. E a palavra de Deus diz no versículo 18 que o sono foi embora do rei. Ele ficou a noite inteira acordado, pensando: como estará Daniel? Como vai estar Daniel? Sabe o que Deus faz? Sabe o que Deus faz? A partir do versículo aí, 20, 19, 20 diante, ele começa a falar o seguinte, começa a fazer o seguinte: como o rei Dário fez lá jejum, Deus fala para os leões: olha aqui, leões, vocês estão de jejum essa noite. Vocês não vão beber e não vão comer nada. Deus fez um jejum lá com os leões e botou eles tudo para dormir. Agora eu vou fazer uma inferência. Creio que mesmo com aquela pedra, estava frio aquela madrugada, Daniel, conhecedor do poder do Deus maravilhoso que ele serve, o que ele faz? Em meio àquela situação complicada, ali vê os leões dormindo, ele vai lá e usa um dos leões como travesseiro. Oh meu Deus, o crente, quando ele tem experiência com Deus vivo, ele fica abusado. Usou como travesseiro, aí pegou o outro, usou como cobertor. E quando foi de manhã, o rei pede para tirar a pedra e pergunta a Daniel com voz triste: Daniel, o Deus ao qual tu continuamente serves, será que ele te livrou dos leões? E Daniel responde para ele: vive eternamente, rei, nada me aconteceu,
porque não foi visto em mim nenhum tipo de coisa errada que eu fiz contra Deus e nem contra ti, ó rei. Agora, o que eu mais gosto nessa passagem do livro de Daniel, que o rei fica feliz porque nada aconteceu. Nada aconteceu, nada com Daniel. Daniel é tirado da cova dos leões, e aqueles que armaram contra Daniel, seus filhos, suas esposas, são jogados dentro da cova dos leões, e antes de eles chegarem ao fundo daquela cova, os seus ossos foram esmigalhados pelos leões. E Jesus, que Deus poderoso é esse? Que Deus poderoso é esse? Querido, aprenda a ler a Bíblia e colocar ela como vida para você. Isso que aconteceu não é historinha, não. Daniel na cova dos leões. Foi verdade, isso é verídico, aconteceu. Às vezes nós ouvimos alguns testemunhos aqui, e tem pessoas às vezes que duvidam do poder de Deus, duvidam do que Deus fez. Deus, ele é tremendo, irmão. Não existe nada demasiadamente difícil para Deus. Quem faz ou pensa que há alguma coisa difícil para Deus somos nós, que somos humanos. Mas quando você tem uma experiência com Deus, você começa a perceber, a entender a grandeza desse Deus Todo-Poderoso. Ele é um Deus infinito, ele não tem início, ele não tem meio, ele não tem fim. Basta uma palavra de Deus para mudar a sua vida. Basta uma palavra de Deus para mudar a circunstância do que você está vivendo. Da noite para o dia, Deus pode mudar a sua vida, a sua história. Meu Deus, o nosso Deus é o Deus do impossível. Creia nisso. Não é jargão de crente, não, de cristão, não. Quando você ouvir alguém chegar a falar, o nosso Deus é o Deus do impossível, você tem que dar glória a Deus. Sabe por que você tem que dar glória a Deus? Porque é vivência com o Senhor. É intimidade com Deus. Só entende que o nosso Deus é o Deus do impossível aquele que vivencia com Ele. Aquele que tem oração, que ora com Ele. O que é orar, meu irmão, é conversar com teu Deus. Você já viu duas pessoas que não se conhecem? Como é que é a conversa deles? Legal? O outro vai responder. Você não pode ter esse tipo de relacionamento com Deus. Você não pode ter esse tipo de relacionamento com o teu Deus. O teu Deus não merece esse tipo de relacionamento, esse tipo de conversa, que na verdade não tem conversa. Não houve conversa. Você tem que aprender a abrir a sua boca e conversar com o teu Deus. Eu acho lindo quando minha esposa ora. Ela fala assim, ora chega. E ela vai orando, ficou orando. Coisa linda, coisa maravilhosa. Só fala com Deus quem tem para falar alguma coisa com Ele. Só ora a Deus aquele que tem intimidade com Ele. Pastor, mas eu não sei orar a Deus. Abre a sua boca. Abre a sua boca, Ele vai colocar palavras. Mas eu não sei o que orar. Meu Deus, como você não sabe o que orar? Você não tem o que orar a Deus. Vê as coisas que nós vamos orar hoje. Tem assunto que não acaba mais. Você orar pela sua família. Você orar pelos seus entes queridos. Agora, esse mês que entra agora, vai ter mais um encontro da família Ferreira. E vão botar todo mundo lá para orar. Aqueles que creem no que é católico, no ser católico, irmão, sobrinho, neto. Eu já sou tio, avô, gente. Meu Deus do céu, o que é isso? Né? Sobrinho meu que já teve filho. Eu sou tio, avô. Ah, vamos botar todo mundo lá para orar. Vamos botar todo mundo para ouvir a palavra de Deus. Você tem que trazer
a presença da tua casa a presença de Deus. Nós temos que ter essa intimidade com Ele. A oração faz você ter essa intimidade, faz você ser próximo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E o que aconteceu com Daniel, né? Daniel, ele foi exaltado. O que tinham armado para ele, para que ele morresse, Daniel saiu o quê? Exaltado daquela situação. Às vezes vem notícia para você, vem um decreto para você, final, não tem mais jeito. Às vezes o inimigo vai estar até batendo palma. Às vezes tem pessoas que estão ao teu redor porque armaram aquilo, estão já batendo palma, já compraram as caixas de cerveja, já compraram os fogos, para quando ver a sua queda e só comemorarem. Já está decretado, acabou, de hoje ele não passa, ele vai ser mandado embora. O que aparentemente para você e para eles pode ser derrota, para o nosso Deus é o início da nossa caminhada para a nossa vitória. Vou repetir, o que aparentemente aos nossos olhos parece derrota, é o início da caminhada para a vitória, meu irmão. Sabe o que é isso? É você aprender uma coisa chamada sublimar as situações. O que é sublimar? É você ver as situações com o olhar de Deus. Você acha que Deus te criou para você ser um derrotado? Você acha que Deus, com aquela situação qual você está passando, é para você ser um derrotado? Ser uma derrotada? Claro que não, meu. Deus está querendo fazer o que conosco? Que a gente aprenda a caminhar com Ele. Que a gente aprenda a confiar em Deus. As dificuldades não são para te derrotar. As dificuldades que nós passamos é para que você cresça, amadureça e saiba que só Jesus Cristo é Deus na tua vida. Você não pode colocar as dificuldades como se fosse o fim da tua vida, mas sim o início da tua caminhada de vitória com Deus. Eu aprendi com a pastora Sechil. Muitas vezes nós fazemos, quando aparece alguma situação difícil, ô Senhor, o que está acontecendo? A gente reclama. O que é isso, Senhor? Eu aprendi com a pastora Sechil. Tira essa frase do teu vocabulário e passa a botar essa aqui, né, que a pastora falou. Senhor, o que tu queres que eu aprenda? Me ensina. Me ensina. E olha, Ele vai te ensinar. E você vai ver, começar a perceber com o olhar de Deus. Olha, sublimar é ver as situações com o olhar de Deus. Você vai ver que lá na frente tem um porquê do que você passou lá atrás. Lá na frente você vai ver o porquê. E olha, muitas das vezes é para te abençoar e a gente não percebe. É para te abençoar, é livramento de Deus para a tua vida e a gente não percebe. E algumas vezes, por causa daquela posição que você tomou de ser um crente fiel a Deus, muitas vezes foram alcançadas só por daquela posição que você tomou. E ó, você nem vai saber. Lembra quando Deus fala na sua palavra? Paulo plantou, Apolo regou, e quem deu o crescimento? Deus. Às vezes tem situações que nós passamos que nós temos que nos posicionar como homem e mulher de Deus, e nós vamos atingir pessoas que nós não temos nem conhecimento. Quer ver como é que é? Olha só, você vai no posto de combustível e você dá uma nota de 50 e pede pro rapaz colocar 50 reais. E daqui a pouco ele vem com um troco para você de 50 reais. Aí você que é bom de matemática vai entender. Se você pediu para botar 50 e ele te deu 50, tem um cálculo errado aí, gente? Não tem um cálculo errado? Era para ele dar quanto de troco? E o rapaz me deu 50. Aí eu peguei aquela nota na mão, olhei para ele,
Aí ele já foi saindo, aí eu estou com a nota na mão, aí vem um capeta, né? Um cramunhão, Didi para aqueles que têm mais intimidade, né? Aí chega, vaza, vai, o problema é dele, ele que errou. Aí eu saio fora, rapaz, eu já passei por isso aí. Aí eu estou lá esperando, aí ele vem, o que eu deu o troco errado? Eu disse, eu te pedi para você botar 50, você botou 50 errado. Então lá, você me devolveu os mesmos 50. Toma aqui, rapaz. Vai fazer falta na sua caixa depois no final. Senhor, o que é isso? Poxa, obrigado. Ficou assim, deslumbrado. Poxa, o senhor me devolveu. Aí acabou, gente, eu falei, que isso, papai, pelo amor de Deus. Chamou os outros frentistas. Pô, o senhor é crente? O senhor é crente? Não, sou crente não, sou cristão. Porque crente até o diabo é. Vocês sabem disso, né? O cristão é diferente. O cristão, ele crê na palavra, mas também o que? Ele faz qual a diferença? Ele cumpre a palavra de Deus. Ele obedece. Crente, ele não obedece. Ele conhece a palavra, mas não obedece. Aí chamou o pessoal todo, meu irmão, tive que sair até do carro. Me tiraram, ele abriu a porta do carro, me deu um abraço. Aí veio o outro lá, o Gênio, deu um abraço também. Olha, você é um testemunho de Deus. Você é um homem de Deus. Olha o testemunho. Olha o testemunho. Querido, aprenda a dar testemunho. Uma coisa que eu falo, eu prego lá em casa. O crente, o servo, o cristão, mesmo com dano próprio, ele fala a verdade. Entenderam? O servo de Deus, mesmo com dano próprio, ele sempre fala a verdade. Isso é caráter de homem e é um caráter de característica de um servo de Deus. Você fala a verdade. Mas eu vou me prejudicar. Você fala a verdade. Amém? Vamos lá, vou pedir o louvor para que se achegue. O nosso irmão Márcio chegou. Ele está com saudade já desse tempo que ele ficou aqui, né, sem tocar o instrumento aqui, já ficou com saudade. Mas Deus é bom. Não faltou a presença do Senhor no louvor, viu, Márcio? Nossos irmãos aqui, Rodrigo e Ludmila, foram agraciados com a presença de Deus e a igreja recebeu. Enquanto eles tocam aqui e cantam o louvor, quero ler uma passagem bíblica para vocês que fica em Daniel capítulo 6 mesmo, que é o final da história de Daniel na cova dos leões. Nós vamos ler do versículo 23 ao 27. Acharam? Daniel capítulo 6, versículo 23 a 27. Somente. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim: depois que Daniel saiu da cova dos leões, então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirar Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Não houve nenhum dano em Daniel, porque ele creu no Deus dele. 24. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham abusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicado. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. E 27.
Ele livra e salva. E faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Você pode glorificar. O que aparentemente era o fim de Daniel, o nome de Deus vivo é glorificado. O nome de Daniel é glorificado. Eles queriam arranhar aquele relacionamento que Daniel tinha com o rei e saiu fortalecido. Eles queriam tirar Daniel do governo e Daniel foi fortalecido no governo de Babilônia. Eles queriam matar Daniel e o que aconteceu? Eles, seus filhos, suas esposas, mulheres, foram todos massacrados, foram mortos pelos leões. Amado, tem uma coisa no seu coração. Quando aqueles que te perseguem procuram colocar ao seu redor armadilhas, eles mesmo cairão. Mantenha-se íntegro. Mantenha-se íntegro. Mantenha-se íntegra. Faça como Daniel, como de costume de Daniel. Continue crendo no Deus da tua vida. Continue orando, que a resposta o nosso Deus Ele vai dar. A resposta foi triste para aqueles que armaram contra Daniel. Não só eles morreram, mas seus filhos e suas mulheres. Que tristeza, que coisa horrível. Mas aquele que mexe com o Filho de Deus, com a Filha de Deus, é como se estivesse tocando no próprio Deus. Por isso que Deus fala na sua palavra: ai daquele que tocar na menina dos olhos de Deus. Você é menina dos olhos de Deus. Você é menino dos olhos de Deus. Deus cuida de ti, meu irmão. Deus cuida de ti, meu irmão. Aleluia. A oração é que nos fortalece e faz com que cheguemos perto do nosso Pai e sentir a sua presença. Quanto mais nós oramos a Deus, mais nós chegamos próximo a Ele e mais nós sentimos a presença dEle. O mundo espiritual, ele começa a ficar mais próximo da gente. A gente começa a ficar mais sensíveis às ciladas do inimigo. Você já vê. Você já vê de longe. Você já começa a repreender. Teve um dia que eu ia vir à igreja no domingo e falei, apanhei naquele dia, não vi minha esposa. Eu falei, eu não quero ir de gravata hoje. Não quero. Vou de caminho social, mas não vou botar gravata. Aí a Sheila vem e fala assim, amor, bota a gravata, vai lá que o pastor Joaquim chama você lá na frente, e você é domingo, você vai estar sem gravata. Não vai chamar nada não. Vai chamar nada não. Vim para a igreja. Macho alfa. Sabe o que é macho alfa, né? Ah, fica pensando o quê? Quem manda é o senhor lá, cara. Se eu quiser botar gravata, eu posso, se não quiser, eu não boto no final. Cheguei na igreja. Louvor maravilhoso. Vim, palavra maravilhosa, pastor Joaquim. E eu já está acabando. E ele não chamou. Vai dar bênção. Vai dar bênção. Irmão Alberto, vem cá, em nome de Jesus, irmão, vem cá, fazer a oração final da bênção, filho de Deus. Rapaz, com essa faca quente na manteiga, entrou rasgando meu coração, atravessou até o outro lado e ainda rodou. Gente. Depois daquele dia, meu irmão, comecei a ficar mais sensível. A voz do Espírito Santo e a voz da minha esposa. Chega a ficar todo arrepiado, então, careca arrepiado. Quando a gente começa a orar mais a Deus, começa a conversar com Deus, a gente começa a perceber as coisas.
Se eu tivesse mais intimidade naquela época com Deus, quando ela falou, eu já teria percebido, opa, tem alguma coisa aí. Quando tem muita dificuldade para você vir à igreja, meu irmão, opa, tem alguma coisa que Deus está querendo me dar lá na igreja. É assim mesmo. Muita está levantando muita coisa, tem alguma coisa estranha aí. Um dos dias mais difíceis eu vim para a igreja foi numa escola bíblica dominical. Acho que eu tinha 4 anos. Eu tinha trabalhado 24 horas, eu tinha dormido 2 horas para depois vir para dar aula na escola bíblica dominical. E eu acordei e falei, eu não vou na escola bíblica dominical, não estou cansado, eu morro. Tia não falou nada, daqui a pouco quem aparece, ela de 4 anos de idade. Papai, o que foi? Filho? Vamos para a igreja. Pô, filho, papai está muito cansado. Papai está quebrado. Aí, né, aquela frase que ela já falei aqui, né? Papai, vamos para a igreja em família. Eu falei, Jesus. Aí eu levantei, fui conversar com a Sheila. Sheila, que negócio é esse? Você mandou a garota lá falar isso para mim? Ela, não, de jeito nenhum, nem sei o que aconteceu no quarto com vocês. Eu, opa, eu me liguei. Opa, Deus está querendo que eu vá, mesmo eu cansado. Deus vai me renovar de alguma forma. Chegando aqui, meu irmão, foi uma das escolas bíblicas mais revigorantes. Foi uma das aulas que eu dei, foi mais a presença de Deus naquele dia. Eu saí de lá pulando, os alunos pulando da presença do Espírito Santo de Deus. Quando você vê situações complicadas que estão querendo te impedir de chegar à igreja, te impedir de estar aqui nessa quarta-feira, meu irmão, fica ligado, porque Deus tem algo maravilhoso, sensacional para falar com cada um de nós. Não deixe de receber a sua bênção por causa das dificuldades que talvez estão querendo te impedir de você chegar na casa de Deus para receber dele. Aleluia. Aleluia. Lavará, xereca, lavará. Aleluia. Quanto mais tempo você passa a orar com Deus, você começa a experimentar coisas profundas dele. Começa a experimentar a dimensão espiritual de Deus. Que nela vive, quem nele vive, e começa a descobrir a verdadeira vontade de Deus. Você começa a perceber, a entender o verdadeiro poder de Deus. Busque no Senhor essa presença. Não abra mão por causa das dificuldades de ser um cristão. Não abra mão. Todas as dificuldades que aparecem para mim, eu encaro como uma oportunidade de mostrar o Deus que está dentro de mim. Aleluia. Não é para ficar chorando, não, irmão. Não é para entristecer, não. Eu lembro da irmã Josefa. Deixa eu dar o testemunho da irmã Josefa. As dificuldades que muitos aqui da igreja sabem, né, que ela perdeu um filho. E ela chegar no dia da audiência, falar para esse rapaz que tirou a vida de seu filho, eu te perdoo. Não é qualquer um, não. Eu te perdoo. É muita presença de Deus. É muita intimidade com Deus Altíssimo. Aleluia. Muita obediência a Deus. Aleluia. Porque Deus fala que nós temos que perdoar. Mas o que a gente fica fazendo? Inventando desculpa. Não, mas o que fez? Não, mas o que fez? Eu lembro quando era criança. Minha mãe falava, né? Não, mas o que essa pessoa fez não dá para perdoar, porque o que eu passei com ela foi como o diabo estivesse amassando o pão com ralo. Durante muito tempo da minha vida eu queria entender como é que era isso. O diabo amassando o pão com ralo. Quer dizer o quê? Que foi muito difícil as coisas que passaram com aquela pessoa. Então por isso eu não perdoo. Não existe isso. Querido, preste atenção numa coisa, essa frase que eu vou falar que arde o meu coração. Quando a gente fala que não perdoa, a gente está se colocando numa posição, sabe de quê? Maior e melhor que Jesus Cristo na cruz. O que Jesus Cristo fez na cruz? O que ele fez? Ele perdoou o quê? Só alguns pecados, não foi isso? Não. Ele perdoou todos os pecados. Agora um detalhe: quem é que era para estar lá? Éramos nós.
que éramos o quê? Pecadores. Mas quem é que estava lá? Era quem? Era um ser inocente. Ele, como inocente, nos perdoou. E a gente fica medindo perdão. Não, até isso aqui eu perdoo. Passou daqui, não. Isso aqui não. Isso eu não posso perdoar. Aprendam com o maior exemplo que nós temos, que é Jesus Cristo na cruz. Perdoe. Perdoe. Perdoe em nome de Jesus. Aleluia. Aprenda a viver o verdadeiro poder de Deus. Viver o verdadeiro poder de Deus é a oração. Deus, Ele está aqui nessa noite porque Ele quer te dar a resposta. Aleluia. Deus está aqui nessa noite para te dar a resposta. Coloca a mão no teu coração, meu irmão, minha irmã. Eu vou pedir para que aqueles irmãos e irmãs que puderem vir aqui à frente. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente com fé.